Fala galera do Passa Visão, beleza? Pedro Miranda aqui, pô, agora jogando em casa praticamente com um dos donos aqui Uhum. do Passa Visão, meu parceiro, meu irmão Pedro Bolsoni. Fala aí, Pedro, tudo bom? Tudo na paz, graças a Deus. Isso aí, pô, atendendo ao pedido da última entrevista, se você não viu, lá com o Rafael Coelho, falando de ADM pública, ele falou que queria ver aqui no Passa Visão desse curso aí, o curso de letras. Então, pô, aí foi muito fácil, né? Só ligar pro meu irmão e já temos aqui com a entrevista pronta. Então, Pedro, cara, eu queria começar, como de costume aí, o pessoal já está acostumado. Queria entender como é que foi o seu ano de vestibular, cara. Como é que foi essa experiência? Nosso público sempre aprende com essas histórias. Cara, acho que, enfim, foi um ano de muitas dúvidas, né? Muito estudo e muitas dúvidas, porque assim a gente chega nesse ano, né, do vestibular, tendo que tomar uma decisão, né? Meio pressionado, assim, né? E sendo sincero, eu não fazia a menor ideia assim, do que eu ia fazer, né? Assim, eu tinha a ideia de fazer direito, mas era era uma coisa assim que não era muito certa e eu nem lembro qual era o motivo, assim, para tu ver que não era uma coisa muito, não era um desejo assim muito embasado assim, forte, né? Eu não tinha, sei lá, não lembro nem por que eu queria fazer. Mas aí chegando mais pro final, cara, eu tive um professor de português chamado Arenildo, que assim, cara, foi um grande mestre assim para mim. Eu comecei a adorar assim as aulas dele e eu comecei a perceber que eu era muito bom em português. Minha mãe também é professora, né? Então esse universo da licenciatura, né, esse universo do professor sempre esteve na minha vida. Então acabou que no final eu decidi fazer letras, decidi Aham. fazer letras para ser professor de português, Sim, sim. basicamente. E assim, acho que é interessante também a gente entender a parte da aprovação mesmo. Eu sei, né? Convivo aí direto contigo, sei dessa história toda de Hum, cor. Mas, cara, eu queria que você falasse um pouco. Você não foi pelo Enem, né? Você foi não. pelo vestibular alternativo. Então, eu queria que você falasse um pouco também dessa experiência, né? O Aham. corriqueiro é a gente fazia lá a prova do Enem, ficar esperando o SISU, aquela ansiedade. Você foi por um caminho um pouco diferente, né? Para o pessoal do Foi. Rio. É uma dica até importante. Até de fora, mas principalmente o pessoal do Rio, né? É. Não, então, eu fiz o Enem, é, e aí é complicado, porque eu tenho que me lembrar de algumas coisas, assim, eu esqueço, né? Mas, Hum. assim, eu fiz o Enem, aí depois eu fiz a prova da UERJ, né? Eu tinha conseguido, se eu não me engano, o conceito C na UERJ, tinha me classificado, e aí eu fiz o Enem, fui bem no Enem, mas sabia que eu ia ter que fazer o UERJ também, porque é bom você ter mais possibilidades, né, de ingresso assim, numa faculdade e tal. Então, eu me preparei também para a fase final discursiva, que se não me engano é sempre no final do ano, né? Era, né? Uhum. Agora mudou com a pandemia. Então, foi em dezembro, se não me engano, início de dezembro. E Sim, foi uma prova, foi incrível assim para mim, porque eu já vinha bem cansado mesmo mentalmente, né, assim, de estudar, de fazer vestibular, sim. prova preparatória, né, em escola, assim. Então eu Aham. já vinha muito cansado e eu cheguei na prova é, muito cansado, mas a prova foi muito legal de fazer porque foi uma prova específica. Então era uma prova da minha área de conhecimento e foi foi uma experiência muito prazerosa, na verdade. Foi uma das únicas provas assim, que eu fiz. Eu falei, pô, gostei de fazer essa prova. Eu saí da prova leve, sabia que eu tinha Aham. conseguido um resultado muito bom, bem tranquilo. Sim. E basicamente foi isso. Quando saiu o resultado das duas, eu passei para letras na UFRJ também, né, na Federal, e passei para a UERJ. Eu consegui boas notas nas duas. Eu decidi ir para a UERJ, é, Aham. uma questão de afinidade também, mas também por proximidade, Sim. né? Não posso negar que foi um dos motivos também, porque eu moro na freguesia e da freguesia para o UERJ é bem tranquilo, né? Um ônibus só e tal. E para lá para o fundão é um pouco mais longe, então são os motivos também.
eu decidi ir para o UERJ. Sim, sim, não, eu acho que é muito bom esses depoimentos porque realmente, gente, assim, a distância é uma questão, lembrando até do episódio de medicina, onde a gente chamou o Tanuri, também está aqui no Instagram, Sim, ele falou que a sim. principal dificuldade dele na faculdade foi a distância, o transporte, assim, né, e é a realidade de muita gente, então, assim, às vezes a gente ponderar ali aquela que está mais próxima da gente também é um ponto muito válido, né, Com e certeza. sim, e também lembrando que pô, a UERJ é um vestibular alternativo em relação ao Enem e tal. Então, assim, muitas vezes. É bem diferente. Exatamente, a gente trabalhou muito ali no início do ano fazendo algumas publicações voltadas para a UERJ, e é uma prova, assim, um pouco mais leve que o Enem, né? São Menos conteudista, eu menos acho. conteudistas, são 60 questões, né? Tem a redação, mas a redação não é num modelo igual ao do Enem, né? Tem algumas Sim. diferenças, a gente até É, vai é. aprofundar um pouco, mas enfim, essa experiência do vestibular realmente é muito válida. Aí, Pedro, pô, assim, queria entender, depois desse vestibular, beleza, passei, tô lá na faculdade, saí da escola, fui pra faculdade. Como foi esse primeiro contato, né? Esse primeiro período? Normalmente o pessoal fala que o primeiro período é de muita adaptação, normalmente é o mais desgastante. Como é que foi esse primeiro momento lá em Letras na UERJ? Cara, foi, foi complicado, com certeza. É, bem diferente, assim, né? É, as disciplinas, foi difícil assim, me adaptar em termos de socialização também, eu acho, assim, sabe? Tipo, no início eu não tinha muitos amigos, assim, me sentia meio sozinho, assim, na faculdade, para ser sincero, foi Aham. complicado, no primeiro período. Sim. Mas eu acho que depois, no segundo período, é porque, na verdade, eu só tive um período presencial, né? Um período não, um ano presencial, com 2 semestres, no caso, né? 2 períodos. Aham. E foi um ano de muito aprendizado, assim. Eu aprendi bastante sobre muitas coisas importantes, assim, né? De convivência, assim, coisa social mesmo, porque é isso, eu morava aqui na freguesia, e aqui na freguesia, assim, é um Freguesia bairro. Jacarepaguá, um dos bairros aqui do Rio de Freguesia de Janeiro. Jacarepaguá, Zona Oeste. É um bairro, assim, que eu acho que, por mais que a gente tenha contato assim com todas as desigualdades aqui, assim, o meu meio era muito parecido comigo mesmo, assim, de classe média alta, em termos assim de similaridades de pensamentos, de histórias de vida e tal. Então, quando você chega numa faculdade pública como a UERJ, você convive com pessoas que têm histórias de vida muito diferentes das suas, né? Assim, pessoas diferentes mesmo. Aham. Então você entende pensamentos diferentes, convive com pessoas diferentes, e isso me ensinou bastante sobre tolerância, sobre entender meu lugar de mundo também. Então, assim, costumo dizer que foi o ano de mais aprendizado na minha vida, cara. 2019 foi o ano do ingresso na faculdade, foi um ano que me mudou, assim, de uma forma gigante, assim, sabe? Aham. Não, eu achei interessante que toda vez que a gente pergunta aqui sobre primeiras impressões sobre faculdade, é sempre algo surge, né? E assim, a gente vê aí uma questão muito da socialização ali, e realmente, eu concordo contigo, compartilho dessa visão. Para mim também, quando eu entrei na faculdade ali, foi um momento, cara, socialização foi a palavra, você lidar com o diferente, você entender o diferente, você entender uma outra realidade, né? Pessoas não só de outras realidades, mas de diferentes idades também, né? Então, assim, Sim. diferentes poderes aquisitivos, diferentes classes sociais, Diferenças em geral, diferenças em todos diferenças, os âmbitos. exatamente, É. exatamente. Então, assim, é um momento que você desenvolve muito esse status social, essa socialização. E aí, cara, eu queria agora falar também um pouquinho sobre grade, matéria mesmo, né? Assim, acho que Hum, letras, ela tem uma questão quando você não entra na faculdade só fazendo letras, ponto. Seu curso não é letras, ponto. É letras e hum, italiano, né? Então, assim, eu queria que português e italiano. exatamente. Eu queria que você explicasse um pouco desse currículo. Existem, tipo, letras e outras línguas? Existem várias? Como é que muda o currículo de uma para outra? Cara, são N possibilidades. Você pode fazer letras português e literatura, né? Se adentrar mais no universo da literatura.
Aham. pode fazer letras português e várias outras línguas. Pô, tem japonês, tem alemão, tem um monte de coisa. Tem um monte, são Aham. várias línguas. Enfim, são muitas possibilidades. Muitas Então, possibilidades. uma dúvida que sempre me bateu, acho que a gente nunca nem falou sobre isso. Quando você faz letras e italiano, em algum momento no curso, Certo. a matéria ela se conversa, assim, você faz letras, todo mundo que faz letras, tá todo mundo junto ali, e o italiano é totalmente diferente da faculdade, assim, são outras matérias, não tem nenhuma matéria que mistura um pouco dos dois, ou uma coisa ajuda a outra. Cara, sim, sim, sim. Em alguns momentos, sim. Por exemplo, se eu for estudar, tipo, italiano, literatura de italiano, Aham, entendeu? É capaz disso se coincidir com alguma matéria de literatura. Tipo, aham, teoria da literatura 2 3 ter alguma coisa de literatura italiana e coincidir. Mas na maioria da parte, não. É diferente mesmo. É entendi, diferente. entendi. E aí, Pedro, de novo, nesse formato aqui das entrevistas, eu queria que você elencasse aí até o que você viveu na faculdade, a matéria que você mais gostou, assim, que você teve maior prazer, assim, pode não ser uma, talvez duas que estão ali, que venham na hora, mas assim, que você mais gostou de fazer, que você teve mais interesse até agora. Pô, cara, deixa eu me lembrar aqui. Acho que pô, foi teoria da literatura. Teoria Teoria da da literatura eu literatura. gostei bastante de estudar. E Teoria da basicamente literatura. vocês abordavam o quê, assim? Que... Ah, Teoria da cara, literatura, mais ou menos o quê, assim, em síntese? a teoria da literatura você estuda. Eu estudei diversos livros e você estuda não só o conteúdo assim, dos livros, mas como que eles foram feitos, a partir de que Uhum. assim, é tipo aquela coisa que a gente estuda na escola, né? Só que de uma forma mais aprofundada na faculdade, é lógico, né? De narrador observador, narrador Ah, entendi. primeira pessoa, entendeu? Então a gente estuda muito assim como que o escritor escreveu aquele Uhum. livro ali, assim, com Sim, quais perspectivas, com quais intenções, quais foram as técnicas que ele usou ali para poder sim. cativar, né, o leitor e tal. Foi uma matéria maneira também. Mas, na verdade, cara, todas que eu estudei eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Linguística, na verdade. Linguística também, eu vou ter que falar de linguística, porque linguística assim, é uma... Não que a literatura não seja, mas é uma ciência de estudo do presente, entendeu? São Aham. questões do presente, assim, relacionadas à linguagem, entendeu? Questões que estão ali efervescentes, né? Digamos Sim, assim, que a gente sim. está debatendo e tal sobre modelos ideais mesmo, assim, de linguagem, né? Assim, Aham. e questões sincrônicas, questões diacrônicas, né? Que são do passado e tal, debate, assim, de ideologias, né? Que são contrárias uma da outra. Enfim, tem Aham. questões atuais assim, que são legais de estudar. Assim. Gostei de Aham. linguística. Sim, sim. E aí, indo para um extremo oposto agora, assim, não é falar mal da faculdade em nada, mas assim, qual a matéria que você não se Latim, interessou tanto? Latim. latim, Eu acho que a gente latim, já falou latim, sobre tipo, isso latim. em off, Todo e eu mundo lembro que, de você todo mundo falando que, isso. eu odeio latim, cara. Foi horrível. Foi Aham. horrível. Assim, a gente tem que estudar latim, né? Todo mundo que faz letras tem que fazer pelo menos 2 períodos de latim, obrigatórios. Sendo que você também, se você for maluco, né? Ou não, tô brincando, na verdade, né? Nada contra quem gosta. Mas assim, você pode fazer português e latim também. Pode escolher como tua habilitação português e latim. Eu escolhi português e italiano. Você pode fazer latim, né? Você Também isso eu não pode, sabia. pode, pode se aprofundar, assim, sabe, no latim. Eu tive que fazer 2 períodos de latim. E assim, eu achava muito chato, assim, mas, assim, sei lá, você pode tirar algumas coisas legais, assim, sabe? Tipo, a etimologia das palavras, né? Eu penso logo nisso, da raiz da Assim, palavra. entende de onde vem muitas coisas.
Mas, assim, latim, eu achava, né, ingenuamente, eu achava que depois que eu fizesse esses 2 períodos ele iria sair da minha vida, mas não sai, porque existem outras matérias que você vê coisa de latim também, Aham, né? Tipo, tô fazendo filologia românica agora. Filologia é o estudo das palavras, né? O estudo da formação das palavras, né? Como elas se aham, formam e tal. Então, assim, eu fui lá no Império Romano, assim, no início da parada eu estudei latim vulgar, latim eclesiástico, enfim. Então, caraca. achava que latim ia embora, mas voltou com tudo. Não tem Não, jeito. pô, muito maneiro, muito maneiro. E aí, cara, eu queria saber um pouquinho da tua opinião em relação ao mercado de trabalho aí no curso de letras, assim, sei que você faz licenciatura e tal, queria que você passasse a visão aí um pouquinho sobre, em relação ao que a gente pode conseguir a partir desse curso. Então, eu acho que, assim, inegavelmente, a opção mais buscada e mais viável assim pelas pessoas que fazem letras, né, que fazem o mesmo curso que eu, é buscar ser um professor de português. Eu diria que assim a grande maioria que está fazendo letras vai buscar ser um professor de português. Mas existe algumas outras possibilidades, né? Por exemplo, você buscar ser um tradutor, entendeu? Só que geralmente, cara, geralmente assim, as pessoas é, vão buscar se tornarem professores de português e vão ter outras opções, assim, como uma outra forma de renda, assim, né? Tipo, ser um tradutor, ou não sei, tem gente que... você falou de jornalismo também, né? É, eu estava comentando, né? Assim, acho que às vezes a pessoa que está ali em contato com letras constantes, né, pode, estudando obras literárias até, pode ter uma aptidão para Sim, cara, escrever. muitas pessoas, assim, eu inclusive, eu gostava, sempre gostei pra caramba de jornalismo e sempre tive vontade de fazer jornalismo também. Mas, assim, é, são 2 coisas diferentes, né, cara? Sim, São sim. 2 coisas diferentes, entendeu? Tipo assim, você vai falar. Lógico que eu acho que elas estão ligadas, de certa forma, pelo exercício da leitura, por você escrever e tal, entendeu? Com Uhum, certeza, a pessoa que faz jornalismo vai ter disciplinas que vão ser parecidas com as de letras e, né, vice-versa. uhum. Mas são coisas diferentes, entendeu? São Sim, coisas sim. diferentes. Com certeza, é, existem outras necessidades, assim, entendeu? Uhum. Para pessoa que Não, faz show. jornalismo também. Show. E, cara, outra coisa que eu não poderia deixar de perguntar para alguém que faz letras, né? É, cara, dos últimos livros que você estudou ou que você leu, queria que você fizesse uma indicação literária, cara, para o público aí do Passa Visão, tal, uma indicação de algum livro que você gostou, que você acha bacana. Acho que vale muito. Cara, precisa ser de algum livro que eu li na faculdade? Não, o livro que você quiser, de todos que passaram aí na tua vida, cara, queria que você indicasse um livro pro pessoal. Acho que vindo de um cara que faz letras, é interessante escutar. Tá, então eu vou falar do Tempo de Matar, que é o último livro que eu li. Que é de Que quem? eu esqueci agora o nome do escritor, cara. Te É, matei, te matei. é ruim, é ruim, porque eu fico deslegitima, né, o professor de letras que esqueceu o nome do escritor. E Não, é um escritor destemporada, famosíssimo. aproxima. Não, então, eu consigo falar de outros livros que ele escreveu, mas eu esqueci o nome dele, cara. Ele é um cara Aham, que, assim, a maioria dos livros que ele escreveu viraram filmes, assim, né? Muitos dos livros dele foram transformados em filmes. A Firma, que é um livro dele que virou um filme, esse livro dele, que é Tempo de Matar, fala sobre aquela época dos Estados Unidos de segregacionista, né, e aham, racista, né, se passa na década de 50 ou 60, nesses meados ali. Também se passa no Sul, né, e aí já, aham. já envolve também toda a questão histórica da guerra entre o Norte e o Sul, Aham. certo? Sou E é isso, escravocrata. de um pai, né, negro que teve sua filha violentada por fazendeiros brancos. E aí, esse pai ele mata, né, os caras que fizeram essa maldade com a filha dele. E aí basicamente a história se segue por um advogado que está defendendo esse pai dele, né? E basicamente ele tenta demonstrar assim que
que o assassinato foi compreensível, né, digamos assim. Aham, Então, Tempo de Matar. Que tem o filme que é com o Samuel L. Jackson, que também é muito bom. aham, aham. É É o muito mesmo bom, é bem nome? conhecido também, bem conhecido. Eu vi na escola esse filme, cara. E é o mesmo nome do livro e filme? É o mesmo nome, Tempo de Matar. Tempo de Ah, Matar. sim, sim. Pô, Pô, eu tô bolado que eu esqueci o nome do escritor, cara. Porque ele é não, muito bom, mas relaxa, eu relaxa. esqueci o nome Depois dele agora. a gente bota Yeah, na legenda do post. Mas, yeah. cara, é isso. E para finalizar, pergunta que a gente está começando a fazer, cara, eu queria que você indicasse o próximo episódio do Passa a Visão desse curso aí. Qual curso que você queria saber um pouquinho mais? Cara, eu vou falar de matemática. Eu gostaria de ver alguém falando sobre matemática. Pode É, ser? não. Pô, ótimo, bacana. Uma licenciatura indicando outra licenciatura, vai ser um episódio legal, porque eu já fiz um pouco de matemática, né? Fiz até certo período, depois saí e fui para história. Então, Sim, verdade. pode deixar que vai sair. É isso, gente. Pô, obrigado, Pedro. Foi muito bacana. Achei muito legal que você falou detalhadamente da grade do curso. E isso é uma dúvida que o pessoal fica muito apreensivo, né? Por que que eu vou aprender de fato e tal. Achei muito maneiro. E obrigado, de verdade. Tamo junto. Prazer. É isso, gente. Ó, esse vídeo Valeu. vai tá no Instagram, no YouTube. Tem outros vídeos no nosso YouTube, no link da bio do Instagram, tá? E é isso. Abraço. Valeu.